Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, diagnóstico imunológico, e hoje estaremos dando sequência, segmento aos nossos estudos dentro da disciplina, né, como pontuado diagnóstico imunológico. Mais precisamente, hoje realizaremos a discussão de alguns casos clínicos, faremos o que nós chamamos de estudo de caso, e acredito que essa atividade nos permitirá uma melhor fixação dos conteúdos já abordados nessas 5 primeiras semanas de construção do conhecimento. Me perdoem a redundância, mas sempre desejo lembrá-los que este é um conhecimento cumulativo, cíclico e espiral. Então, se o senhor ou a senhora não tiveram a oportunidade de assistir às aulas anteriores, as nossas primeiras aulas, no caso, né? Se puderem, oriento-os que assim o façam. E se lembrem que a disciplina de diagnóstico imunológico anda de mãos dadas com outras ciências, né? No caso aqui, eu desejo pontuar nesse momento a imunologia. Também tomo a liberdade de pedir a você que, neste momento de pandemia, com as aulas ocorrendo no formato remoto, que você venha a externar um comportamento ativo diante de alguns percalços que possam aparecer, ou seja, eu vou pedir para você, por favor, que se você se deparar com terminologias, conceitos que você ainda não tem entrado em contato, ou que você já entrou em contato, mas sua memória o traiu, e você não se lembra mais de seus significados, peço a você, por favor, pesquise-os e vamos juntos construir conhecimento relevante dentro dessa disciplina tão prazerosa que é o diagnóstico imunológico. Então vamos lá? Primeiramente, o que é um estudo de caso, né? Estudo de caso é uma estratégia de pesquisa científica que analisa o quê? Um fenômeno real, considerando o contexto em que ele está inserido e as variáveis que o influenciam. Essa estratégia pode ser usada para analisar, por exemplo, um indivíduo, um grupo social, uma instituição, por exemplo. Tá? Em termos gerais, então, o estudo de caso busca o quê? Busca analisar um tema observado, na realidade, no caso, né? Explicando como e por que ele ocorre, além de identificar os fatores que contribuem para que o tema em questão se materialize. Então, nesse sentido, um estudo de caso se propõe a identificar um problema, analisar as evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções. Então, vamos lá, temos 3 casos, né, para realizarmos nossas deliberações e fazermos algumas proposições. Vem comigo aqui na tela. Então, primeira discussão nossa, né, está aqui disposta para a gente discutir um pouquinho sobre ela. Então, diz assim, nessa primeira parte da primeira questão, né? Está dividida em 2 partes. Paciente de 5 anos de idade, do sexo feminino, apresentando diarreia, vômitos e febre há 3 dias. Como é que aconteceu a evolução do caso? Prescrição médica de antitérmicos, e aí quando a gente fala de antitérmicos, nós estamos pensando a princípio no medicamento para febre, né? Então, vou citar alguns exemplos aqui. Para muitos, esses nomes são extremamente corriqueiros, para outros são novos. Então, por exemplo, medicação antitérmica. Os AINES, perdão, os antitérmicos paracetamol, dipirona, ibuprofeno, e existem também alguns AINES anti-inflamatórios não esteroidais que podem atuar também como antitérmicos, por exemplo, como eu pontuei, o ibuprofeno, o próprio diclofenaco, né, resinato, também pode exercer essa função de antitérmico, além de anti-inflamatório. Eu citei aqui paracetamol, dipirona e ibuprofeno, mas existem os AINES, por exemplo, o diclofenaco resinato, né, o próprio cetoprofeno, que atua como anti-inflamatório e também pode atuar como antitérmico. Então, coloquei só alguns nomes para os senhores se posicionarem, começarem a entrar em contato com nomes de medicamentos, né? Seguindo a leitura, então, prescrito medicação antitérmica, antiemética, ou seja, para vômito, né? Então, aí nós temos diversos medicamentos, vou pontuar alguns nomes para os senhores, por exemplo, a metoclopramida, né, que é o Plasil, o nome comercial dele, só lembrando que ele pode provocar uma reação denominada de extrapiramidal, uma perda do controle de musculatura, né, de movimentos. Então, mas talvez o mais utilizado, um medicamento antigo, tem esse problema de poder desenvolver essa reação extrapiramidal, mas pelo custo também ele é muito utilizado, principalmente no sistema público de saúde, né? Aí nós temos a bromoprida, o Plamet, o nome comercial, a domperidona,
Então, prescrita medicação antitérmica, antiemética e hidratação oral. Estamos falando de soro. O soro pode ser o soro caseiro, né? E pode ser o industrializado, né? Aqui não tá descrito. Apresentou boa evolução com desaparecimento espontâneo da sintomatologia. Discussão. Como apresentou boa evolução do processo, presume-se que a paciente, letra A, apresenta resposta adequada da imunidade inata? Letra B, apresenta resposta adequada da imunidade adaptativa? Então, bem, apresenta a resposta adequada da imunidade inata? Letra A? Entendemos que sim, tá? Porque apresentava diarreia, vômito e febre, né? A imunidade inata é a primeira que age inicialmente, né? Então nós entendemos que teve uma resposta da inata, mas também entendemos que deve ter havido uma resposta adequada da imunidade adaptativa. A resposta que seria sim e sim, né? Devido, assim, como nós entendemos que depois de horas e passamos para dias, nós já temos a ação da imunidade adaptativa, então, devido ao tempo de 3 dias, entendemos que a adaptativa também entrou em ação, né? Ela pode ser acionada, não podemos afirmar que seja uma reexposição ou não, porque não temos nenhum exame em mãos, né? Não temos como precisar isso, mas entendemos que a imunidade inata respondeu, e aí provavelmente as suas células, lá, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, as células iniciais entraram em ação, e também entendemos que a resposta da imunidade adaptativa também deve ter sido abarcada. Por quê? Porque nós tivemos esse período dessa patologia por 3 dias. Então, a resposta aqui seria sim e sim, né? Então, aqui dando sequência à nossa discussão, eu gostaria de avançar com vocês aqui na letra B. Então, vamos lá? Letra B diz assim, ó. Dentro deste contexto, haveria a produção da IgM, por ser a primeira imunoglobulina sintetizada pelo plasmócito, na realidade é um linfócito. Já discutimos isso insistentemente, espero que todos os senhores tenham lembrado, que é o linfócito B, né? Então, B se expressa depois na forma de plasmócito. Seguindo, então, pela necessidade de defesa da mucosa intestinal, haveria mudança da classe de IgM. Os senhores se lembram que eu já pontuei com os senhores as classes das imunoglobulinas A, D, E, G e M, certo? A está ligado com produção de mucosa, tá lá na primeira aula, no slide, acho que 20, se não me falha a memória, né? A D, a IgD funciona principalmente como um receptor de antígeno de células B. A E está ligado com reações alérgicas. A G, a IgG, né, facilita a fagocitose, confere proteção contra bactérias, vírus e toxinas. E quando você vê IgG aumentada, nós estamos falando de IgG aumentada, nós estamos falando de memória. E a IgM, a doença quando está aguda, né? Então, pela necessidade de defesa de mucosa intestinal, haveria mudança da classe da IgM para a IG, nós estamos falando de mucosa, IgA, não é? Então, teríamos aqui a alteração para IgA. Uma parte desses plasmócitos expressariam a IgM e parte expressaria a IgA, porque é para a produção de micose. Certos plasmócitos deixariam de sintetizar, então, a IgM para sintetizar a IgA. Certo? Seguindo aqui, então, nosso estudo de caso. Temos aqui o número 2. Gestante, 26 anos, o primeiro trimestre de gestação, sem antecedentes de sinais ou sintomas de infecção, apresentando sorologia positiva para rubéola. Só está falando que apresentou sorologia positiva para rubéola. Não foram feitas as sorologias específicas, IgG e IgM. Só foi feito positivo ou negativo para rubéola. Tá? Então, ela apresentou, sem antecedentes, sinais e sintomas de infecção, apresentando sorologia positiva para rubéola. Procurou orientação médica referindo preocupação pela positividade do exame sorológico, pois foi informada que a rubéola pode determinar malformação congênita, principalmente nos primeiros meses de gestação. Evolução do caso. Foram solicitados. Aí o que é que o profissional fez? Solicitou, o profissional que atendeu ela, da primeira vez, também não está descrito aqui, talvez ela tenha ido por si só no laboratório e feito o exame, né? Agora o profissional que atendeu vai fazer o quê? Foram solicitados IgG e IgM para rubéola, antirrubéola.
os quais mostraram valores aumentados para IgG sem aumento de IgM. Após 15 dias, os exames foram repetidos, mostrando valores semelhantes, semelhantes. Foi informada a paciente que, discussão, aqui as duas respostas. Como na questão anterior, me ajuda lá. Então, letra A, naquele momento não era portadora de rubéola, provavelmente já tendo apresentado a doença anteriormente, ou letra B, naquele momento era portadora de rubéola, tá? Eu não pontuei lá no começo, mas está descrito aqui na tela para vocês, né? Foi retirado esses casos, adaptado do livro de imunologia do básico ao aplicado da Vilma Carvalho Neves Fortes, tá? Então, vamos lá. A pessoa está apresentando, é portadora da rubéola, ou já apresentou a rubéola e agora não apresenta ela, certo? Só formou cicatriz, ou seja, está com o seu sistema imunológico pronto, ela está imunizada, não é? Então, vamos só retomar aqui, ó. Foram solicitados. Primeiro ela fez sorologia, só sorologia. Positivo, apareceu positivo. Aí o profissional que atendeu pediu IgG e IgM, tá? E o que aconteceu? IgG, olha lá, os quais mostraram valores aumentados para IgG sem aumento de IgM, repetiu dali 15 dias de novo. A gente já discutiu isso insistentemente, espero que o senhor tenha lembrado disso, né? IgG crônico, né, memória, e IgM doença aguda. Então, IgG está positivo, IgM está negativo, ou seja, a resposta correta é a letra A, né? Naquele momento não era portadora da rubéola, provavelmente já tendo apresentado a doença anteriormente. Aqui eu só quero passar um pouquinho aqui para mostrar para vocês, né, uma foto aqui da rubéola, tá para vocês disponível no seu material de apoio, né? Uma foto de uma criança com rubéola e aqui um furúnculo que eu vou discutir agora com vocês, né? Vamos voltar lá então na questão de número 3, tá? Questão de número 3, vem comigo aqui na tela, diz assim: paciente do sexo feminino com 18 anos de idade, refere furúnculos de repetição em ambas as regiões axilares e nega outros antecedentes de infecção. Na anamnese foi interrogada sobre o uso de desodorantes, sendo que a paciente informava nítida relação com o uso de antitranspirantes. Evolução. Não foi feita nenhuma investigação imunológica laboratorial, sendo apenas indicada a suspensão do uso de antitranspirantes que impedisse a transpiração. Houve melhora do quadro, com desaparecimento total da furunculose. É possível afirmar que, letra A e B, tá? A. Compreende que o ácido lático e o ácido úrico são microbicidas importantes na defesa contra Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, compreendidos como os principais causadores da furunculose. A presença dessas substâncias nas secreções das glândulas sudoríparas é necessária para o adequado funcionamento das barreiras, dificultando o aparecimento de foliculites, razão pela qual muitas vezes dá-se preferência a desodorantes que permitam a transpiração sem inibir a síntese de substâncias pelas glândulas sudoríparas. B. Compreende que deveria ter prescrito o uso de antibióticos, pois a paciente correu o risco de desenvolver septicemia, estado infeccioso generalizado. Resumo da ópera: a pessoa estava apresentando furúnculos de repetição na região axilar, e agora a pergunta é: se ela só parar de usar, certo? Um antitranspirante, não desodorante. Desodorante deixa você suar, certo? A princípio, e melhora o odor daquele cheiro, né? E o antitranspirante impede o suor, tá? Então ela relatou que usava antitranspirante. Qual que é a medida que, a princípio, usar direto um antibiótico, trabalhar direto com antibiótico terapia, certo? Ou fazer o quê? Ou pedir para ela tentar parar de usar o antitranspirante e, consequentemente, melhora, né? Então, aqui, a evolução, ó, só para relembrar, não foi feita nenhuma investigação imunológica laboratorial, sendo apenas indicada suspensão do uso de antitranspirante. Gente, a resposta é a letra A, tá? Compreende que aquelas... Nós discutimos, fizemos uma aula sobre barreiras, tá? Então, o teu organismo tem microbicidas na sua pele, distribuído na sua pele, certo? E no caso aqui, com o uso do antitranspirante, o que é que estava acontecendo? Ele estava sendo inibido, tá? Poderia ocorrer uma septicemia? Infelizmente, sim. Mas a gente tem que entender que nós não podemos partir para o uso indiscriminado de antibiótico terapia,
porque daqui a pouco nós não temos antibiótico funcionando para nenhum tipo de infecção bacteriana. Gente, dentro de um primeiro momento era essa a discussão que eu gostaria de fazer com vocês. Quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.